Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos, também os que nos acompanham de longe pelos meios de comunicação. Quero saudar os padres e diáconos que concelebram conosco essa Eucaristia. E agora os convido para o momento de acolhida da Palavra de Deus deste domingo. Nós estamos lendo no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha, Jesus que dá as instruções, diríamos, como devem ser os discípulos, como devem ser as coisas vividas de acordo com o Evangelho do Reino de Deus que ele está anunciando. Assim, em duas pequenas passagens, Jesus diz: vocês são como o sal da terra, vocês são como a luz do mundo. E este pensamento do sal, da luz, é que acompanha basicamente também as outras leituras, sobretudo o tema da luz, que aparece em várias passagens também, na primeira leitura do profeta Isaías, mas também do Salmo responsorial. Terra. Vós sois o sal da terra. O sal dá sabor, confere uma certa qualidade aos alimentos, além de conservá-los. Se Jesus usa esta comparação, ele quer dizer que os discípulos, que os cristãos, nós, devemos ser como o sal e dar sabor. Não à terra, mas ao mundo, à convivência, ao ambiente. Este é o ambiente, este é o lugar onde nós devemos ser sal. E Jesus depois completa: mas se o sal perde a sua força, não serve mais para nada, pode jogar fora. A referência é esta: se o discípulo perde o seu fervor, se o discípulo perde a fé, se o cristão perde o fervor, perde a fé, é como o sal que perdeu a força, não serve mais para aquilo que se esperaria. Mas depois a outra expressão, vós sois a luz do mundo, é ainda maior, de alcance maior. Jesus que compara o Evangelho, a pregação do Evangelho, o Reino de Deus, como uma luz que resplandece no mundo. E aqueles que o acolhem com fé também participam desta luz, de maneira que o cristão, o discípulo, ele é iluminado por Cristo desde o batismo. Vocês lembram que no dia do batismo, a criança recebe, nós éramos crianças, quando fomos batizados em geral, recebemos uma vela acesa. E o padre disse assim: pais e padrinhos, esta luz lhes é entregue. Recebam a luz de Cristo. Esta luz lhes é entregue para que vocês a alimentem e para que esta criança possa crescer na vida iluminada pela luz de Cristo. Nós recebemos a luz de Cristo, o dom da fé, que sempre de novo pode ser alimentado e realimentado em Cristo, Palavra de Deus, em Cristo, luz do mundo. Mas Jesus também diz: ninguém vai acender uma luz para escondê-la debaixo de uma vasilha. Assim, Jesus recomenda que a luz do discípulo também brilhe, que ela não seja escondida, que as obras da fé, as obras que decorrem de sermos discípulos de Cristo, apareçam. São Tiago vai dizer: são elas que vão mostrar se eu tenho fé ou não. Sem fé, sem as obras da fé, a nossa fé parece que fica como
a luz apagada, fica como o sal sem sabor. Brilhe a vossa luz, diz Jesus. Brilhe a vossa luz, a luz da fé através das obras da fé. Do contrário, permaneceríeis ainda nas trevas. E aqui parece um pensamento muito oportuno para o nosso tempo, quando muitos têm vergonha de praticar a fé publicamente. Brilhe a vossa fé, não tem que esconder a fé. Quando vocês saem de casa os domingos para irem à igreja, esta fé aparece. Vamos à igreja porque temos fé. Rezamos juntos porque temos fé. E essa luz aparece. Quando fazemos obras boas, nossa fé ilumina, ela brilha. A primeira leitura do profeta Isaías é muito interessante. É o capítulo 58. Ela está dentro de um contexto bem interessante, quando o profeta fala ao povo, em nome de Deus, a um povo que reclama. Deus não nos vê, é como se a gente estivesse no escuro, nas trevas. Ficamos esquecidos de Deus, Deus não atende às nossas orações. E o profeta então diz muitas palavras, das quais nós lemos um pequeno trecho hoje. Eu recomendo que vocês leiam em casa depois, o capítulo 58 do profeta Isaías. Mas o profeta responde: vocês reclamam que Deus não os ouve, que Deus não atende suas preces, que Deus não ilumina a sua vida. Mas vejam como vocês praticam a sua religião. Vocês observam o dia do Senhor, mas ao mesmo tempo estão alimentando brigas, discórdia, rixa, alimentando injustiças, violência contra o próximo. E o profeta diz: mude isso. É aí o trecho que nós lemos. Mude isso, faça as obras boas. Reparte o pão com quem tem fome, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos. Se encontras o nu, cobre-o, não desprezes a tua carne. Próximo é também a tua carne, então a tua luz brilhará. E quando orares, Deus dirá: o que foi? O que você precisa? O que você quer? E Deus dirá: estou pronto para te escutar. E continua o profeta: se destruíres os instrumentos de opressão, deixares os hábitos autoritários, a língua maldizente, maldosa, que fica falando mal dos outros, caluniando, inventando coisas dos outros, espalhando fake news, se deixares de lado tudo isso e acolheres de coração aberto o indigente, prestares todo o socorro ao necessitado, então nascerá a tua luz. Então das trevas a tua luz surgirá, tua vida obscura será como o meio-dia. O que nós entendemos dessas indicações do profeta Isaías? Vamos pensar no capítulo 25 de São Mateus, quando no grande julgamento o rei dirá: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, e assim por diante. A tua luz brilhará. Vinde, benditos de meu Pai, entre no céu, entre na vida eterna, porque eu tive fome, nas pessoas que tinham fome, e assim por diante. Meus irmãos e irmãs, olhemos ao nosso redor, olhemos também para nós. Nossa vida brilha, nossa luz brilha, ou nos sentimos como que abandonados, Deus não escuta nossas preces. Olhemos um pouco para nós, olhemos e façamos um exame de nossa vida, se em nossa vida também não acontecem as obras das trevas. O que Isaías diz são as obras das trevas. Toda a violência, o ódio, a injustiça, a maldade, todo tipo de pecado é obra das trevas. E aí a vida entra nas trevas e não brilha. Em vez as obras boas, as obras de caridade, as obras de misericórdia, de justiça, de honestidade, fazem a vida brilhar. Por isso, meus irmãos e irmãs, do domingo de hoje, levemos isso para a nossa vida. Praticar o bem sempre,
Ele faz brilhar a vida. A justiça sempre, a honestidade sempre. Não aderir nunca às obras das trevas, porque elas levam a nossa vida também para as trevas. Não sejam ideologias de violência, não sejam partidarismos excludentes a darem um rumo à nossa vida, mas seja a luz de Deus, que Deus fez brilhar em Cristo, no Evangelho do Reino de Deus, que Ele brilhe em nossa vida enquanto somos cristãos e discípulos de nosso Senhor. Assim seja. Professemos agora nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos acompanhar a oração dos fiéis, número 13. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra do Senhor e professado a nossa fé, elevemos agora a Deus nossas preces, suplicando: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, vós fizestes de vossa igreja uma luz que ilumina o mundo inteiro. Conservai em nosso caminho sinodal o desejo de testemunhar em nossa cidade a vossa luz. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Deus de sabedoria infinita, que espalhastes por todos os caminhos do mundo os discípulos de vosso Filho, enchei-lhes de santa audácia, para que transformem, a partir do Evangelho, todas as realidades. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pastor eterno, enchei com a sabedoria da cruz os corações de todos os servidores de vossa igreja, para que encontrem sempre na cruz a eficácia de seu ministério. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, Pai de todos os dons, que saibamos repartir com generosidade o que nos concedeis, para que cresçam a justiça e a solidariedade em nossa cidade. Mostrai-nos, Senhor, a vossa luz. No momento de silêncio, cada um faça também a sua prece pessoal. Não esqueçamos os doentes, os pobres, as pessoas que mais necessitam da nossa oração. Também rezemos pelos falecidos e hoje queremos colocar a intenção de uma missionária italiana que ajudava aqui em São Paulo na catequese. Ela veio a falecer em decorrência de um acidente. Que Deus a receba, conforte também a sua família. E rezemos pelo nosso Papa Francisco, terminando sua viagem para 2 países da África, Congo e o Sudão do Sul. Que Deus acompanhe o Papa Francisco, abençoe aqueles povos, conceda sobretudo a paz, a reconciliação àqueles países. Rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.